adorar o Senhor, né? Eu sou missionário João Wesley. Estou ali na frente de um projeto missionário, uma responsabilidade muito grande ali no sertão da Bahia. Estou coordenando um projeto na qual tem 16 missionários, desculpa. E nós já temos mais ou menos 51 pontos de pregação. Tudo isso foi Deus quem tem preparado pessoas para trabalhar conosco. Já são mais ou menos, do tempo que eu estou na frente, de 2021 para cá, 358 almas. Deus é maravilhoso, Ele está fazendo coisas tremendas e continuará. Peço as orações da igreja. Minha esposa não pôde vir devido à gravidez, que ela está com 8 meses, mas mandou um abraço a toda a igreja de Budoquém. Abram suas Bíblias. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Serei bem breve, pois o tempo não espera. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque o Senhor, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz ou uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, para que a gente entenda esse texto, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o contexto. Pois esta palavra fala sobre Isaías, profeta messiânico, que não foi chamado apenas por ser chamado. Não foi por acaso que ele se tornou um profeta. Mas ele foi chamado porque o povo de Israel estava passando por uma grande crise. E eu peço que a igreja fique atenta, pois é em momentos de crise aonde o Senhor se revela. É em momentos de crise aonde Ele mostra a sua mão forte e nos livra. Aonde nós pensamos que não tem mais jeito, Ele nos levanta e nos faz forte. Israel estava passando por uma grande crise, pois tinha um rei chamado Uzias. E a primeira crise, onde eu situei 3 aqui, é a crise política. O rei Uzias tinha 2 etapas do seu reinado. A primeira etapa foi marcada por vitórias, foi marcado por conquistas, foi marcado por segurança. O povo de Israel era um povo vitorioso. Deus estava abençoando o povo de Israel. Como é bom nos dias de hoje se tivéssemos pessoas, líderes que nos trouxessem segurança, não é mesmo? Mas
a segunda etapa do seu reinado, devido às suas vitórias, devido às suas conquistas, começou a sentir orgulho, a soberba invadiu o seu coração, e ele fez algo que jamais poderia ter feito. Ele queimou o incenso, algo que somente o sacerdote poderia fazer naquela época. E devido a isto, Deus o colocou numa chaga maligna que resultou na sua morte. Como é terrível sermos aplaudidos pelo mundo, mas sermos reprovados pelo Senhor. Eu lembro da história de Saul, um homem que era aclamado pelo povo de Israel, um homem que era aplaudido devido à sua beleza, à sua alta estatura, mas era um homem rejeitado por Deus. Irmãos, isso é terrível. E aí é onde vem a segunda crise, que é a crise social. Ali no capítulo 1 de Isaías, fala que o povo, devido à morte do rei Uzias, entrou numa forte crise. As pessoas começaram a retroceder, vivendo em apostasia, vivendo a rebeldia, começaram a enganar uns aos outros, começaram a explorar os mais pobres. O povo estava pecando, se prostituindo, mentindo, enganando. E isto chama a nossa atenção porque eram pessoas que tinham presenciado os milagres do Senhor. Eles tinham visto, contemplado com seus próprios olhos a grandiosidade do Senhor. E isso me lembra também um fato que aconteceu recentemente ali na Bahia, de um homem que se dizia pastor, que se dizia um homem de Deus, mas colocou fogo na sua própria esposa. Amados irmãos, que coisa terrível é quando desagradamos ao Senhor. E aí onde vem a segunda crise, a terceira crise, que é a crise espiritual. Devido a este retrocesso, as pessoas começaram a escantear a Deus. As pessoas começaram a deixar Deus de lado e começaram a fazer holocausto para outros deuses. Começaram a sacrificar para outros deuses. E a palavra do Senhor aqui em Isaías capítulo 10, Deus estava tão enojado com a situação daquele povo, que ele chega a comparar o povo de Israel com Sodoma e Gomorra. Que situação terrível vivia aquelas pessoas. Se você não lembra, Sodoma e Gomorra foi destruído porque as pessoas viviam em iniquidade, faziam barbaridades, não se contentavam mais com as coisas e faziam coisas horríveis. E Deus destruiu aquele lugar. Mas como eu disse lá no início, é em momentos de crise aonde Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença na nossa sociedade. Não foi diferente com o rei Acabe, quando ele levantou o profeta Elias para fazer a diferença. Não foi diferente ali no Egito, quando o povo hebreu estava escravizado e Deus levantou um homem chamado Moisés. E nesta noite, Deus quer levantar você, homem e mulher, para ser um porta-voz da palavra do Senhor e fazer a diferença neste mundo tão terrível. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer usar para você fazer a diferença. Aleluia. Neste meio tempo todo, diante de todas essas crises, Isaías estava passando por o pior momento da sua vida. Ele perdeu o rei que
Tudo indicava que era um parente muito próximo. Alguns estudiosos dizem que ele era primo, outros falam que era uma linhagem muito próxima. E Isaías estava passando por um momento mais terrível da sua vida. Mas o que foi o diferencial na vida de Isaías? Foi a atitude dele mediante as dificuldades. Foi a atitude dele mediante as crises. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente passa por provas, por tribulações, e a gente tem a mania de ficar contando para as outras pessoas. Passa o WhatsApp, fala para todo mundo, mas aquele único que pode resolver o problema não sabe. Sabe qual foi a atitude de Isaías mediante a dificuldade? Ele foi ao templo, se prostrou, ajoelhou, orou ao Senhor. O que você tem feito, amado irmão, mediante as dificuldades? A prova está difícil, as tribulações têm vindo sobre a sua casa, a doença. O Senhor quer ouvir a sua voz, pois Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem vitória para te dar. E muitas das vezes não fazemos isso. Mas eu conheço o leão da tribo de Judá. Aleluia! Este resolve problemas. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Só que existia um problema na vida de Isaías. Ele tinha alguns impedimentos na sua vida. Ele era um homem de lábios impuros. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, que ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Antes dele apontar o dedo para as pessoas, ele primeiro viu o defeito dele. Antes dele falar mal do irmão, ele olhou para si. E Isaías, depois que o Senhor, o serafim, tocou nos seus lábios, e a iniquidade dele foi tirada, aí sim ele ouviu a voz do Senhor. Para que Deus nos chame, para que Deus nos use, primeiro temos que estar aptos a nos santificar. E muitas das vezes em nossas vidas pensamos que está tudo bem conosco, assim como o rei Uzias, devido às suas vitórias, estava achando que estava tudo bem. E eu lembro da história do jovem rico. Disse: Senhor, eu guardo as suas leis, obedeço os seus mandamentos. Mas na hora que o Senhor Jesus falou com ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, ele se entristeceu. E quantas das vezes nós temos amado mais o mundo, mais o dinheiro, e esquecemos do nosso chamado, esquecemos que Deus quer nos usar para sermos bênção para a vida das pessoas que estão sofrendo aí no mundo afora. E depois que Deus toca nos lábios de Isaías, ele ouve a voz do Senhor e diz: quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nesta noite, que nós, igreja do Senhor, possamos estar aptos a ouvir a voz do Senhor, e que nós possamos estar possibilitados a falar: Senhor, me usa, eis-me aqui, ó Deus, eu quero ser um servo na tua casa, eu quero adorar a ti de maneira verdadeira, de maneira sincera, Deus. Eu tenho certeza que Deus quer te usar, mas nesta noite precisamos estar aptos a ouvir a voz do Senhor. Precisamos nos santificar. Que você possa estar atento à voz do Senhor. Que você possa estar atento à voz do nosso Senhor, pois Ele vai te usar de maneira grandiosa. Amém? Que Deus abençoe. Chegou o meu tempo. Que Deus abençoe, pastor.